Após a eliminação, Corinthians é campeão. Neymar deve fazer apenas 3 jogos pelo Santos. Paulinho e Romarinho devem deixar o Corinthians muito em breve. Troféu Interior. Ponte Preta vence e fica com o título. Felipão e a sua seleção. Agora só nos resta torcer. Libertadores. São Paulo e Palmeiras e também Corinthians e Grêmio decepcionam. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Lente Esportiva desta segunda-feira. Hoje, dia 20, hoje é dia de pagamento, hein? Dia 20 de maio de 2013. Ó, já ouviu essa risada, já sabe até quem é, né? Nosso amigão Rogério. Vamos já, então, apresentar aqui os nossos comentaristas, os convidados. Começar por ele. Boa noite, Rogério Domingues. Nessa segunda, o senhor foi libertado, né? Liberado. A louça ficou limpinha, viu, Silvio? Então fui liberado. Ganhei o vará para vir para o Lente Esportiva. Tá certo. Boa noite para você de casa, seja muito bem-vinda nessa segunda-feira com muito futebol, né? O Silvio tá um pouquinho... O Silvio dormiu mal, o meu amigo Márcio dormiu bem, então nós vamos discutir hoje como é que foi o sono de cada um desse final de semana, certo? Boa noite. O dele pode ter sido sono, o meu foi um pesadelo. É ao lado do Rogério, tá o nosso amigo, tá todo feliz da vida, depois nós vamos discutir muito isso aí. Márcio Teodoro, o corintiano, de Mogi Guaçu. Será que ele ia falar o corintiano? É bom ali que ele cortou. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite para os 30 milhões de loucos que estão me assistindo agora. Nossa. Esse é o hino do Corinthians agora. Boa noite, Silvio Silva. Boa noite, Tânia Oliveira. Boa noite, Rogério Domingues, que hoje não está lavando louça. Hoje não. Apareceu ao programa. Boa noite para o nosso convidado que o Silvio vai apresentar para vocês de casa. Não saia daí. É ele que pode apresentar. Não pode falar quem é. Só ele tem autorização de falar quem é. Lógico que não, né? Tá escrito aqui, ó. Não fala do convidado. Eu falo. Vai, Silvio. Então vamos lá. O nosso convidado especial de hoje é nada mais, nada menos que o goleiro que conseguiu acesso para o Campeonato Paulista. Seja bem-vindo, o Kleber, do Rio Claro Futebol Clube. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui no programa e a todos que estão nos assistindo em casa. É um prazer estar aqui com vocês no programa. Muito bem, esse é o Kleber Alves, conseguiu acesso lá junto com o pessoal de Rio Claro. Todo mundo de parabéns, o ano que vem tá na Elite, hein? Bacana. Tá na Elite, vai brigar lá com 15 Piracicaba. E aqui do meu lado esquerdo, Tânia Oliveira, boa noite. Boa noite, Silvio. Tá feliz, né, Tânia? Boa noite, meninos. Boa noite, pessoal de casa. Já aproveitando para falar com vocês um pouquinho, vamos participar conosco pelo e-mail alvivo@netservicos.com.br, pelo Facebook.com/Lente Esportiva, ou também pelo nosso Twitter, que é @Lente Esportiva. Você de casa participar conosco respondendo a seguinte enquete: quem foi o pior da semana? Bruno, Pato ou o nosso querido árbitro Amarília? Responde pra gente, pergunte também para o nosso querido goleiro, o Kleber. Faça muitas perguntas e mande pra gente, que daqui a pouco a gente vai ler ao vivo aqui pra você. Pois é, quem foi o pior da semana, Tânia? Começar com você. Foi o goleiro Bruno do Palmeiras com aquela falha? Foi o Pato, que não tem nem o que comentar, aquele gol que ele perdeu? Ou foi o Amarília? Eu poderia falar que foi todos, né? Mas, infelizmente, foi o nosso querido árbitro. Na verdade, foi a arbitragem inteira. Nosso querido árbitro? É, foi ele. Você elogia um cidadão eu desse? elogio ele, porque assim... Você tá louca. Ele é muito incompetente pra ele deixar o Boca ganhar daquela forma. Então não é querido. Jogo roubado é fácil ganhar. Jogo roubado é muito fácil ganhar. É claro, todo mundo treina com o melhor time do mundo, né? Que é o Corinthians. Boa, Tânia. Ai, meu Deus do céu. Tem que ouvir isso não é fácil não, gente. Apresentar o programa até que vai, mas tem que ouvir isso não é mole não. Rogério Domingues, quem foi o pior? Quem foi o pior? Goleiro Bruno? Tem uma música esquisita aí, não? Goleiro Bruno, que na terça-feira teve uma falha absurda. Foi infeliz, né? O Pato, que foi precisava, ou o Amarília? Tanto que o Pato não é titular do time do Corinthians. Ele entra ali para dar um gásinho no final do jogo, mas não é titular, não. Mas com a grana que ele ganha... O Bruno foi infeliz. O Bruno foi infeliz, né? O Kleber, né? O Kleber pode dizer o que é passar por uma situação dessa, a gente não deseja para ninguém, é difícil para o goleiro. Mas, sem dúvida, o destaque desses três aqui foi o juiz, o Amarília, que prejudicou muito o Corinthians. Podia estar lá o Palmeiras, podia estar lá o Atlético Mineiro, podia estar quem mais lá? Fluminense, quem quer que seja. Grêmio. Então, esse é o tipo de cidadão que, pelo amor de Deus, hein? Fora, vai embora, não dá. Então ele é o grande culpado de tudo isso.
Márcio Teodoro, concorda com seus amigos? Lógico que eu concordo, né? O Corinthians perdeu para a Amarília Futebol Clube. Sem dúvida, foi mesmo. Não perdeu para o Boca Juniors, perdeu para o Amarília Futebol Clube. Mas beleza, deixou os palmeirenses, São Paulino, Santista, todos contentes. Tô todo mundo contente, não tem problema. Ano que vem nós estaremos na Libertadores. O Corinthians deu azar de pegar esse árbitro, que qualquer outro não podia pegar. Olha bem, só, né? Não é mesmo? Mas convenhamos, foi um podia escândalo, ser. né? Foi um um absurdo, um absurdo. Coisas que ele cometeu, os erros que ele cometeu, não pode cometer nem num campeonato de várzea, quanto menos numa não. Pois eu fui num várzea domingo aí, o juiz foi muito bem, viu? Então. Foi melhor que a Marília? Muito melhor, certinho. E eu não acredito que o Boca Juniors comprou o juiz, não. Ele é ruim mesmo. O juiz foi mal, péssimo. Não o juiz, né? Mas, então, mais uma... Mas depois nós vamos discutir esse assunto aí, porque tem envolvimento do próprio Corinthians lá, depois nós vamos entrar mais em detalhe. Kleber Alves, fala pra gente aí, situação complicada do Bruno, né? Você que a mesma posição como ele, assim, goleiro e tal. Mas pra você, quem foi o pior da semana? O Bruno, numa mancada daquela, o Pato ou a Marília? Não, eu acho que o Bruno foi como ele citou, foi infelicidade, né? Eu acho que é uma falha que não pode cometer, eu acho que ele não quis, não tem nem como. Mas é infelicidade pura, né? Uma bola que todo mundo sabe que é fácil. Acho que, no meu ponto de vista, ele não chegou nem a defender primeiro, já quis sair rápido com a bola. Mesmo, a pressão. A impressão é que ele já estava meio que deslocando para a esquerda, não é? Foi pressão. Já queria sair jogando. Ele... São as bolas fáceis que a gente acaba se complicando, mas, infelizmente aconteceu. A gente fica chateado porque sabe que está sujeito a isso. Na hora até um frio, dá um negócio estranho. Mas, na minha opinião, foi o árbitro também, o pior da semana, até porque... Não posso dizer que ele agiu de má fé, mas ele foi muito mal, né? Interpretou totalmente errado os lances. E como citei já, o Pato e o Bruno é infelicidade, e do árbitro já acho que é falta de capacidade mesmo. Boa. Que não foi um único lance, né, Silva? Foram vários lances, né? E sua opinião? Horríveis. O Silvio adorou o árbitro, né? Eu confesso que, além do Amarila, eu acho que quem da semana mesmo é que o Marília foi no Corinthians, Libertadores, coisa e tal, mas eu acho que a falha maior foi do Bruno. Porque eu acho que decepcionou tanto a torcida do Palmeiras. Silvio, você está sendo mal. Você está sendo... Olha, você está colocando o goleiro contra a torcida. Nós estamos falando você está sendo opinião. um cara mal. Por que, Rogério? Você está sendo um cara muito mal. Por que eu estou sendo mal? O Bruno foi infeliz. Então, mas a infelicidade dele acabou com o sonho dos Você está confundindo infelicidade com maldade. Não, Marília que foi maldade, foi incompetente. Não estou sendo maldoso. Eu estou dizendo que, na minha opinião, acho que ficou mais infeliz a torcida do Palmeiras, 2 vezes, né? Mas quem que não fica... A torcida do Palmeiras do que do Corinthians. Do Corinthians esperava uma vitória, mas não sabe roubado. Que o Amarilla Agora, do Palmeiras... O Amarilla deu título pro Corinthians, hein? Paulista. Então, aí nós vamos daqui a pouco entrar nesse detalhe, mas nós queremos saber a sua opinião de casa. Quem foi o pior da semana? O Bruno do Palmeiras? O Pato do Corinthians ou o Amarilla? Quais são os contatos? Temos hoje o ao vivo, @netservicos.com.br. Temos o Facebook /Lente Esportiva ou Twitter, @Lente Esportiva. Participe conosco, fale o que você acha e o que você tem em questão. Não vá na onda do Silva, porque ele não está com nada nesse programa, tá? São 4 contra 1. Tá certo. Deixa eu aproveitar então, deixa eu mandar um abraço lá para os amigos corintianos, já que vocês falam que eu não gosto de corintiano, ó. O Val, a Jaque, o Marquinhos, o Murilo e a Sônia Rocha lá do Nova Suíça Limeira. Falou assim, manda um abraço pra gente amanhã lá, para mostrar que você é esportista. Lógico que eu sou esportista. É nada. Santistas. Você viu que esse cara fez no Facebook, ele estava inconformado. Ele tirou até foto de cemitério, tem símbolo do Santos. Um abraço aí para os santistas, o Dai, o Marcílio, a Rita e o Julião. O pessoal tudo lá assistindo a gente, lá na cidade de Limeira e todos os corintianos de toda a região aí onde pega o Lente Esportiva. Rogério Domingues, vamos começar então falando aí do Corinthians ontem, a situação do Corinthians e Santos ontem. O que o senhor tem a dizer daquele jogo? Você acha que o Santos foi prejudicado, faltou competência, o Neymar é o maior culpado, que todo mundo agora falando que a culpa é do Neymar, que ele não desequilibrou? O que o senhor diz desse jogo? Não, incompetência do time inteiro do Santos. Vai jogar sempre vai achar que é o Neymar, que é o cara que resolve todos os problemas de todo mundo. Não, foi incompetência do próprio Santos, Silvio. E também aquilo que eu te falei do Amarilla, que ele influenciou muito na garra dos jogadores do Corinthians. Por quê? O Tite, onde é que eu tenho que olhar? Aqui ou aqui? O que você está mexendo aí? Ali. Aonde? Olha onde você quiser, Rogério. Aqui. Na câmera, olha para a câmera. Aqui. É que ele está mexendo aqui, ele está me confundindo todo aqui. Olha onde você quiser. Presta atenção, ó. O Tite, eu vi algumas entrevistas de alguns jogadores, o Tite não costuma utilizar
a torcida na sua preleção, nas suas falas, enfim, ele usou muito isso durante a semana, depois da derrota da derrota do Corinthians da saída do Corinthians da Libertadores, ele usou muito o exemplo da torcida como apoio. O que a torcida do Corinthians fez depois do jogo, isso eu achei uma coisa sensacional. Difícil de ver. Sensacional, independente seja lá, eu trouxe para São Paulo, você para o Santos, o que seja, mas isso é um exemplo sensacional de apoio a um grupo. Mas o senhor está dizendo Libertadores ou Paulista? Tô chegando lá, Silvio. Você tá com a cabeça só na derrota do Santos, calma. Já foi. Não adianta, já foi. Eu vi isso. Enterra, já foi, perdeu. Aguenta o cara aqui hoje, que hoje está de graça. Já que eu entro. O Tite usou esse exemplo, usou muito esse exemplo do apoio da torcida do Corinthians depois daquela saída do Corinthians da Libertadores. O Tite passou a semana inteira falando, olha, tem torcida, eles acreditam na gente, vamos lá, nós vamos superar o Santos dentro da casa dele. E deu no que deu. O Corinthians jogou com uma garra incrível e soube segurar, sim, o time do Santos. Então foi competência muito bem do Tite, o Tite armou muito bem o time, que deu no que deu. O Corinthians foi campeão paulista. Então, na minha opinião, foi, assim, muito a garra corintiana que veio com essa saída da Libertadores e o Santos que não teve competência de superar tudo isso. E acho injusto, de novo, querer jogar a solução em um jogador. Não é isso, para lá. Neymar também já está indo embora, né? Então Neymar deve estar partindo aí para a Europa na próxima semana. Mas a minha opinião é, competência do Tite em armar o time, a motivação do Corinthians entrou lá no alto. Tá certo. Ô Márcio Teodoro, o senhor tá louco aí para dizer? Vamos, faça o resumo então de Santos e Corinthians de ontem. Eu tô suave. Nem quero discutir. Não quero nem discutir com o Santos. Vocês têm 20 títulos paulistas, nós temos 27, é muita diferença. E o futebol do Corinthians é muito superior ao Santos. Não vamos nem discutir. Com você eu não vou discutir hoje. Se tivesse algum torcedor do Boca Juniors aqui, eu ia discutir, mas com você não. Faz bem. O Santos ele joga com o Neymar, Rafael meia boca e mais 9 cabeça de bagre. Pra mim é tudo cabeça de bagre. O Santos ele deu sorte de chegar na final. Tá ferrado, o Santos vai Neymar foi embora. O Santos tá ferrado. O Neymar foi embora, acabou vai o time. disputar o acesso para 2014 para a Série A. É time de A2 A3. O Santos é time de A2 A3 com aquele time. Oi, vai cair. Parar. Cuidado, hein, Silvio. Tô falando pra você. Veja bem. O Santos tem o melhor jogador do Brasil, se não o segundo e terceiro melhor jogador do mundo, que se chama Neymar. Só que o Corinthians tem um elenco fora do normal. É o elenco. Que o Tite ontem colocou Gil, Alessandro e Ralf marcando o Neymar. Acabou o Santos. O Santos deu sorte de chegar na final, porque o São Paulo tem mais futebol que o Santos atualmente. O Mojimirim joga 10 vezes mais que o Santos atualmente. Tá? São Paulo tem mais futebol que o Santos? Hoje tem. E digo pra você. Só que o Santos deu sorte. Chegou na final e não tomou goleada do Corinthians, porque o Corinthians está... Nós temos que aceitar. A finalização do Corinthians está péssima. Entendeu? E a infelicidade, né? Muito azar também. Ontem foi 3 bolas na trave. Domingo passado... Bola na trave? Você assistiu o jogo? Então não, aqui não entrou, eu só conto o gol. Eu só estou falando que a finalização do Corinthians não está feliz. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Tem um detalhe também, Márcio, que boa parte do elenco do Corinthians não tem o título paulista. Nem o Tite. Era mais uma motivação. Não tinha. Verdade. Então, mais uma motivação ainda para colocar isso no currículo. É o 4º título do Tite em 3 anos. Quer dizer, pegou o Brasileiro, o Libertadores... campeão mundial e agora pegou o Paulista, quer dizer, pro currículo dessa galera aí... Não, e outra, uma coisa que a gente tem que ressaltar, meu filho tem 2 anos, ele já viu o Corinthians ser campeão da Libertadores, campeão do mundo e campeão paulista. Não viu, ele não entende ainda. Viu, lógico que ele tá entendendo. Não tá entendendo nada. O Silvio tem 48 anos. Ele não tá entendendo anos. nada ainda. O Silvio tem 48 Não use seu filho aqui. Tem 2 anos, é um inocente. Não, ele assiste, ele sabe a escalação do time certinho. Ele Santos? Fala, do Corinthians. O Silvio? O meu filho, rapaz. O seu filho. O Silvio tem 48 anos, nunca viu o Santos ser campeão do mundo. Só em preto e branco. Claro que eu já vi. No YouTube. Vê no YouTube. Não interessa, já vi. Você tá louco. No YouTube não vale. O Silvio vai ser massacrado. Dá dó. Sinceramente, dá dó. O cara viu o Santos ser campeão pelo YouTube em branco e preto. Entendeu? Mas quantos anos o Corinthians levou pra chegar aí? Não. Quantos anos? Eu tô citando... Não, pera aí. Quem vive de passado é museu. Não. Quem vive de passado tem história pra contar. Para. Você gosta de passado? Também. Você gosta de passado, eu vou apresentar minha avó pra você. Você viu o que ele fez na semana depois da derrota do Santos? Você viu o que ele fez no Facebook? Frase, história, Pelé. Aí tem a pachorra de entrar. Parabéns aos corintianos. Que parabéns aos corintianos? Eu vou parabenizar quem? Os palmeirenses? Parabenizar os parabenizar quem? Os palmeirenses? Opa! Santista roxo, vem parabenizar. A grande verdade é que a hora que o Cícero fez o gol, se tivesse um cara experiente ali, vocês estavam na roça, meu amigo. Faltou um cara experiente pegar a bola e segurar ali. Para com isso. Mas
vocês tremeram, No vocês Santos tremeram. falta 10 caras experientes. Só Sim, tem o Neymar, talvez. craque. Mas que vocês tremeram na hora que vocês fez o gol. Deixa eu falar com o nosso convidado. Kleber Alves, você assistiu o jogo ontem, o que você achou? Você acha que onde o Santos vacilou? Onde o Corinthians foi muito mais forte, tem muito mais elenco, isso ninguém duvida, né? Até pelo investimento que o Corinthians fez. Faz um resumo aí do que você achou do jogo de ontem. Não, eu achei que a equipe do Corinthians é superior, né? Independente de torcer para um ou outro. Mas a hora que o Santos fez o gol ali, se o Corinthians não conseguisse empatar logo em seguida com o Danilo, eu acho que o jogo seria diferente. Independente de torcer para um ou para outro, mas eu acho que é notável que o Corinthians hoje é uma equipe, uma das melhores aí comparado ao futebol brasileiro. Ele e o Atlético Mineiro, na minha opinião, são os melhores hoje. E ia ser muito difícil o Santos, né, tirar essa diferença, tanto é que o Corinthians é uma equipe que quando não precisa, como, né, o resultado, quando o Santos tinha que fazer 2. E o Corinthians é muito experiente, é uma equipe que tem um padrão de jogo definido há muito tempo. E dificilmente o Santos ia conseguir fazer 1, 2 gols ali tão rápido, né? E quando tomou o gol de empate ali em seguida, o Corinthians começou a tocar a bola. E, né, muito difícil. O Corinthians é uma equipe experiente, o Santos, né, como todos sabem, depende muito do Neymar e ele foi anulado. Então ficou difícil e eu acho que o Corinthians venceu com os méritos também. Então você acha que se o Santos, como a gente diz, né, se tivesse um cara experiente, ele fez o gol, pega a bola, segura, espera dar uma baixada no ânimo, não deixar o corintiano pegar e já tocar a bola rapidinho, o Santos poderia, de repente, ter complicado a situação do Corinthians. Até porque fez 1-0, pode ver que no lance seguinte o Corinthians, né, saiu com a bola, logo em seguida o Santos pegou a bola e já quis ir naquela euforia de decidir o jogo. E o Corinthians praticamente, dificilmente você vê a equipe do Corinthians arrumada, é Romarinho que volta, o Emerson Sheik volta a marcar, então a equipe do Corinthians espera muito o adversário e isso é uma forma que eles têm e dificilmente outras equipes encaixam. Então, como o Corinthians estava perdendo um momento, esperou o Santos veio com tudo no contra-ataque, foi até um bate-rebate, o Rafael fez uma boa defesa, mas o Danilo, que estava até fora na hora que o Santos fez o gol, entrou dentro do campo e fez o gol de empate. Então, por aí você já vê que o Santos se desorganizou durante o jogo inteiro praticamente, e o Corinthians só não fez 2 ou 3 gols porque pecou na finalização. Entendi. Você acha que, por exemplo, você como goleiro, se porventura tivesse feito lá Santos 2-1, tivesse ido para a penalidade máxima, entre Cássio e Rafael, quem conseguiria salvar os dois times, se tivesse sido penalidade? Na minha opinião, eu acho que o Rafael ia levar melhor, mas pelo lado do Santos, os batedores, assim, eu já não ia botar tanta fé como do lado do Corinthians. Entendi. Concorda, Márcio Adoro? Concordo. O Rafael, ele tem mais sorte para defender e capacidade. Não é só sorte, não. Ele tem sorte e capacidade. Sorte não. Ele é Sabe quem treina pênalti com ele? O Neymar e o outro... André. O André. Neymar e André. Então ele já declarou isso. Então, Ele falou, ele tem quem sorte, tem 2 ele batedores não, ele tem capacidade. que treinam... Tem muito a ver, né, Kleber? Tem. Quando você pega bons batedores para você treinar com... Claro, você desenvolve. Você Ele tem sorte e capacidade. Só Sim. que goleiro bom, a sorte ajuda. Já diz o ditado, né? Tá aqui o Kleber, depois ele vai falar um pouco sobre isso. E com relação ao que o Kleber falou, o Cássio leva a seguinte vantagem. Os batedores de pênalti do Santos deixa a desejar. Isso aí é verdade. O Corinthians hoje ele tem os batedores de pênaltis melhores que os do Santos. Entendeu? Que o André errou o pênalti no último jogo do Santos. No último, no penúltimo, não sei. Que é um dos melhores batedores de pênalti. O Neymar dificilmente erra. Mas o restante não tem. Batedor de pênalti não tem. O Neymar só erra no Brasil, só na seleção. Errou na seleção. E curiosamente, nessa decisão, tem os 2 técnicos com mais tempo de cargo. O Tite está 3 anos. E o Muricy quase 3 também. Quase 3 também. Então, curiosamente, tá todo mundo aí. Achei interessante essa colocação de alguns repórteres, né? Você tem que mudar alguma coisa no quesito de a diretoria acreditar um pouco mais nos técnicos, segurar um pouquinho mais, porque a gente viu quantas mudanças que teve no Paulista, né, Silvio? Né? De técnicos que ficam aí 5, 6 rodadas, não dá resultado, vai embora. Então a gente já percebeu que foram os 2 técnicos com maior tempo, estão há mais tempo no cargo e que chegaram à final do Paulista. Então é para se pensar um pouquinho mais aí, as diretorias, os clubes, enfim, o que deve fazer para se manter acreditar um pouquinho mais nos técnicos. Né? Tá certo. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar mais de Santos e Corinthians Campeonato Paulista, mas se você quer ser um voluntário NET, vem fazer parte da nossa equipe aqui pelo facebook.com/voluntarios NET Cidade.
Você entra lá, tira todas as dúvidas, se você gosta de bastidores, gosta de programas, ralar, né, gosta de TV, vem fazer parte da nossa equipe. É facebook.com/voluntários NetCidade. Puxa cabo. E nós esperamos vocês aqui. Puxa cabo. Certo? Bom, nós estamos falando aí de Corinthians. O Corinthians está perdendo alguns jogadores. Já perdeu o Jorge Henrique, se eu não estiver enganado, o Jorge Henrique e o Júlio César. Mas perdeu, né? Já não faz mais parte do elenco. Já descartou. Então, mas não faz parte do elenco. Jorge Henrique, o goleiro Júlio César, que pode ir pro Vasco, é isso? Também. Pro Vasco? Tá descartado. Vocês acreditam que Romarinho e Paulinho também vão? O Romarinho está sendo negociado, né? Então, veja bem. O Romarinho está sendo negociado. O Romarinho estava sendo negociado, só que hoje, às 6 horas da tarde, eu escutei o presidente do Corinthians falar que o Romarinho não sai do Corinthians por nada. Só se ele estiver morto pro Romarinho. Ele falou que não assina a transferência do Romarinho para nenhum time. Tá bom. E a gente ouviu falar de 10 milhões de euros, que ele ia pro Bayern de... É um nome difícil. Leverkusen? É esse nome aí, eu não sei falar. Bayern o quê? Leverkusen. Vamos falar que é Treinou esse em casa, aí. gente. E era 10 milhões de euros tudo, só que o presidente do Corinthians, em pronunciamento agora, 6 horas, 18 horas, disse que o Romarinho não sai do Corinthians por nada. Apesar que todo presidente fala que o time não vai sair, que o jogador não vai sair, você pensa o contrário. Não, lógico. E na outra semana, nem que vai ficar, né? Isso aí Fica, vai sair, vai coisas. embora. Ô Kleber, nós falamos que está saindo aí o Jorge Henrique e o Júlio César, provavelmente o Paulinho e o Romarinho, mas está chegando um amigo seu, o Walter do União Barbarense, está chegando no Corinthians. Está sabendo? Tem acompanhado a negociação aí? Eu fiquei sabendo, acho que coisa de um mês, né, que tinha uma especulação dele chegar ao Corinthians. Não, eu fico feliz até pelo trabalho que ele fez no União Barbarense, independente da equipe, né, não ter se mantido, foi um grande destaque da equipe. E a gente fica feliz por ver um companheiro de profissão, tá chegando em uma grande equipe como o Corinthians, né? A gente torce para ele, que ele possa ter sucesso, como eu tive a oportunidade de conhecer o Cássio no Grêmio em 2005. Fico muito feliz por ver ele hoje, um goleiro consagrado, né, no Corinthians, por tudo que já fez e vem fazendo. E eu torço muito pelo Walter, né, um cara que merece. O ano passado a gente jogou contra, ele ainda estava no Noroeste. E eu estou torcendo muito por ele, é um cara humilde, um cara que vem trabalhando e merece a oportunidade. Além do Walter, o Corinthians apresenta também o Maldonado, de 33 anos, ele que estava em tratamento, né, Rogério, lá no Corinthians. Agora é o novo reforço do Corinthians. 33 anos, ou Márcio Dora? É isso mesmo, 33 anos, e além do Maldonado, do Walter, tem o Y do Flamengo, que está vindo para o Corinthians. Y. E o Jorge Henrique está sendo trocado pelo Botafogo, só está em negociação. Você vai vir um Andrezinho ou um outro jogador do Botafogo agora que... É natural essas movimentações agora do Brasileirão, né? Então, aqueles que não estavam muito sendo aproveitados, o Corinthians tem que fazer uma troca para dar uma oxigenada no time. Então é importante Silvio, isso. Todos estão fazendo isso, né? Vou fazer uma pergunta pro Kleber. Você sabe, Kleber, dizer pra gente se o Rio Claro, pra quem tá ligando a televisão agora, o Kleber é goleiro do Rio Claro, que subiu do Campeonato Paulista da Série A2 para a Série A1, a elite do Campeonato Paulista. Foram vice-campeão jogando com a Portuguesa no Canindé. E eu queria perguntar para o Kleber o seguinte: você sabe se o Rio Claro hoje tem algum jogador já negociado? Você sabe de algum jogador do Rio Claro que vai disputar o Brasileiro, Série B, Série C, Série A, alguma coisa do tipo ou não? Ainda não foram definidos porque é muito recente. Então, assim, o que tem até o momento são especulação, assim, né? Algumas propostas, como eu já recebi também, mas que já acertaram. Acho que foi o Cafu, né? O lateral direito da nossa equipe foi para o Guarani. O Jucinei, acho que está em uma conversa com o Corinthians, já está bem adiantado, deve ser apresentado, acho que na próxima semana, se não for essa semana ainda. Mas é bastante especulação, assim, né? A nossa equipe, graças a Deus, fez um bom campeonato. Então é inevitável, né? Não deixar de aparecer, né? Eu acho que o trabalho, quando é bem feito, a gente torce para que todos possam estar empregados e bem nesse segundo semestre, até porque o Rio Claro não vai disputar nada, né? No segundo semestre, deve voltar só em novembro. E então eu acho que todo mundo está na guarda de propostas e eu espero que todos possam receber a melhor e dar sequência na sua vida. Você continua no Rio Claro? Então, o meu contrato acaba no final do mês, né? Como o Rio Claro não vai disputar nada, eu também estou recebendo algumas propostas, estou analisando aí, espero acertar alguma coisa para dar sequência e, se possível, voltar ano que vem. Já teve uma conversa para o ano que vem para eu voltar, mas nesse segundo semestre ainda está em aberto. Beleza. Muito bem. Ô Mica, faz o seguinte, coloca a foto do Kleber aí pra gente na tela. Só pra... Ô Kleber, fala pra gente um pouquinho da sua história. Sei que você... Aí você já estava no Mojimirim, é isso? É. Então você teve passagem pelo Mojimirim, Atlético Sorocaba. Conta um pouquinho da sua história, onde você começou. Eu comecei nas categorias de base Independente de Limeira, né? Quando ainda era o Lê, que tinha escolinha, então infantil juvenil sempre é a escolinha que joga com a camisa. Aí depois eu fui pro Limeira Futebol Clube, que é o time do Osmar Cetim.
Aí, através de um amistoso, em 2003, contra a Portuguesa lá em São Paulo, eu fui bem, a gente venceu lá de 1-0, eu fui para a Portuguesa. Aí fiquei 2 anos lá. Na Portuguesa você era sub-17? É, sub-17. Fui pré-convocado, seleção brasileira, tudo. Na época, o Diogo hoje que tá, né? O Léo, o Bruno Rodrigo, daquela época. Então, depois eu fui para o Atlético Sorocaba, fiquei 3 anos e meio. Tive uma passagem rápida no Grêmio de Porto Alegre e retornei para o Atlético. Eu fui emprestado para Variando, coisa de 4 meses, joguei uma segunda divisão, voltei para o Atlético de novo. Aí fui para o Mojimirim, conquistei o acesso em 2008 para a primeira também. E fiquei 3 Paulistão no Mojimirim até 2011. Quando eu saí, fui para o Rio Claro no final do ano, né? E estou até hoje no Rio Claro, é 1 ano e meio. Completei na final contra a Portuguesa 50 jogos, né, oficiais. Não deu para a gente conquistar o título, mas o mais importante para a gente era o acesso, né? A gente sabe como é difícil uma equipe com o investimento que tinha esse ano. Muita gente dava como o Rio Claro ia brigar lá embaixo e tudo. A gente subiu até com 2 rodadas de antecedência. Mas fizemos 2 grandes jogos na final, saímos de cabeça erguida, vencemos fora. E estou muito feliz pelo momento vivido e acho que é dar sequência agora. Aproveitar o momento e tentar um bom contrato aí. Tá certo, isso aí. Uma pergunta para o Kleber. Eu tenho um certo respeito, até mesmo um certo carinho pelo time do Rio Claro. Vou fazer uma pergunta rapidinha para o Kleber. Kleber, Leirielton, Gilberto, João Paulo, Givanildo, André Bilinha, Wendel, Jocinei, Romarinho, Alex Afonso. Quem é o craque do time? Todos. Não, eu acho que... Assim... Kleber! Aí vou falar aqui... Você só precisa tomar um cuidado, porque até esses dias atrás, o craque do São Paulo era o Rogério Ceni, que era goleiro. Hoje, o Corinthians divide opinião com Paulinho e Gil, que é zagueiro. Entendeu? Nem sempre o craque do time é o goleador, que é o Neymar, ou o Alex Afonso, ou o Jocinei. Mas eu ficaria com o André Bilinha. Entendeu? Eu conheço bem o time do Rio Claro, acompanhei o Rio Claro várias vezes. Eu ficaria com o André Bilinha, acho que joga muito o André Bilinha. É o que você falou, é difícil escolher um porque todo mundo se destacou, até mesmo pelo acesso. Mas você arriscaria um nome hoje? Não, eu acho assim, quem acompanhou todos os jogos, acho que todos tiveram a sua importância. Seu momento ali. Mas o Alex Afonso, em momentos decisivos, assim, ele fez a diferença. Ele fez gols que, vou te falar, cara, ele jogou machucado muitos jogos, né? Ele está no Guaratinguetá hoje, já acertou. Mas praticamente na primeira fase, a gente foi jogar em Santa Cruz do Rio Pardo, lá um jogo à noite, chovendo, 8h30, começou quase 10h30 da noite lá para acabar o segundo tempo, ele fez o gol aos 40 lá, lembro de 1-0 lá, então é um jogador experiente, um jogador que realmente pode não pegar na bola 1, 2, 3 vezes e fala, o cara tá apagado, mas é um jogador que define muito bem, o Romarinho foi muito bem, o André Bilinha, jogador experiente, o Gilberto. Assim, na minha opinião, assim, eu ficaria com o Alex, mas acho que todos tiveram sua importância do grupo. Kleber, você despontou realmente, assim, quando veio para a vitrine, no Rio Claro ou no Mojimirim? Então, no Mojimirim eu tive bastante oportunidade até de jogar, só que eu tive uma fissura na tíbia antes da estreia contra o Palmeiras em 2010. A gente ia estrear num domingo, numa quarta, eu fissurei a tíbia. Aí acabei ficando 7 rodadas fora, voltei, tive pouca oportunidade. Mas assim, a sequência que eu tive esse ano, né, de 26 jogos, de 27, eu só não joguei uma porque... totalmente diferente, né? Ainda mais goleiro, que precisa muito de ritmo, né? De confiança. Então, acho que no Rio Claro ali hoje, um momento vivido, né? Tanto pela sequência, eu acho que é o melhor momento da minha carreira, realmente. Rogério Domingues, o União Barbarense acabou de perder o seu goleiro, Walter. Não sei se contratou alguém ou se... Mas seria uma boa oportunidade aí, né? Não só para o União Barbarense, mas os times da região, né? O Walter aí no mercado, o Kleber aí no mercado, né? Terminando já o contrato com o Rio Claro, ainda não falaram nada, foi o destaque aí da Série A2, agora na Elite de 2014, é uma oportunidade para os clubes da região vê-lo com outros olhos, né? Perfeito, Silvio, bem colocado. O União Barbarense, essa semana vai ser decisiva para o União Barbarense, novos investidores estão chegando aí e definindo aí os rumos do time do União Barbarense para disputar a Copa Paulista, né? E realmente se preparar para a Série A2, que como dizer, um pega danado, né, Silvio? Então o time, mais do que nunca, eles querem disputar a volta para a Série A1. A gente sabe que é difícil, mas não, aí está em semana decisiva para trazer os investidores. As novidades devem chegar até quarta-feira, viu? Até quarta-feira chega aí alguma coisa do União e a gente torce para que ele recupere aí todo o caminho que criou nos últimos 2 anos. E tá aí, Kleber é uma boa oportunidade aí. Pega muito, defende, ótimo goleiro, tá aí. Apresentação do Kleber aí para os times da região.
Kleber está ouvindo proposta, certo, Kleber? Tô com a orelha bem limpa, né? Para ouvir bem. É isso aí. Tá certo. É o momento de se valorizar, né, Kleber? É tão difícil chegar lá. Agora, é lógico, você tem que ter toda a paciência, tranquilidade, ouvir proposta ali, aqui, e aquela que você achar que é melhor, você ir lá e assinar. E foi como o Kleber falou, né? O União teve uma sequência difícil no campeonato, tanto que foi rebaixado. Mas o goleiro, o Walter, teve um destaque incrível, né? Jogou muito bem, salvou a União de cada fria aí, cada situação horrível. Então, realmente, fez toda a diferença. Então, quem é bom realmente é reconhecido. O time pode estar lá complicado, mas aquele que se destaca realmente, ele é observado e ele é puxado, ele é valorizado. O Rio Claro, Kleber, você está sabendo se vai disputar a Copa Paulista? Então, o presidente optou por jogar só os juniores, né? Até porque ele falou que agora no momento ele prefere segurar um pouco os gastos, né? E ele tem a ideia de segurar alguns jogadores assim para voltar em novembro, né? Aqueles que ele quer ficar. E já montar uma base, né? Seria importante segurar, eu acho que uma base jogando, né? A Copa Paulista, até porque o que acontece muito nas equipes que sobem é isso. Acaba desmanchando, aí depois contrata treinador, muitas vezes os jogadores que subiu com a equipe não conseguem já trazer de volta. Eu acho que, na minha opinião, é um erro, né? Mas eu torço para que né, não aconteça isso, como esse ano o União Barbarense já voltou e infelizmente né, a gente fica chateado porque é uma equipe da região e do interior, a gente sabe das dificuldades e a gente torceu muito para o União se manter. Mas eu creio que todos lutaram, infelizmente não deu pela disputa como é grande no Paulistão, se manter é difícil também. Para quem fica é praticamente um título, ainda mais vindo da primeira vez, né? Mas eu espero que o ano que vem a União possa voltar e a gente fazendo essa volta do Rio Claro para a primeira divisão ano que vem, se eu realmente voltar também, a gente está conversando, que possa ter uma equipe forte e sabendo das dificuldades, pelo menos no início, procurar se manter. Você sabe se a ideia do presidente, da diretoria, lá dos gestores lá do Rio Claro é manter alguns jogadores que trouxeram acesso para o Rio Claro? Eles têm essa ideia em mente? Tem. Até na última conversa que eu tive com ele, eu falei para ele, doutor, acho que o senhor tem que valorizar quem realmente né, deu a vida aqui, quem realmente suou o sangue aqui para subir, até porque a Série A2 é muito difícil. E na minha opinião, a primeira divisão, ela é muito difícil. Mas se você tirar os 4 clubes grandes lá, colocar a Ponte Preta, que hoje é uma equipe forte, que sempre investe bem, não tem tanta diferença assim de dificuldade. Infelizmente o que acontece é o planejamento de manter uma equipe para a primeira divisão. Acho que é aí que as equipes pecam. Mas ele falou que vai valorizar muito dos que subiram com a equipe e eu espero que isso realmente aconteça e com os reforços e aqueles que chegarem possam montar uma equipe forte para se manter primeiramente. É isso aí. Só um recadinho, o Silvio, o pessoal de casa, o Silvio Silva, ele mandou um message pra gente essa semana sobre o Jura. O Jura está nos assistindo hoje, queria até mandar um abraço para ele, que ele está nos assistindo. E o Jura, que era técnico do Iguaçuano, quinta-feira assume o União Barbarense, aqui, cidade vizinha aqui de... Já está anunciado já nos bastidores. Já está anunciado. Eu falei com ele vem quinta-feira para o União Barbarense. E o pessoal de casa, não perca o Lente Esportivo segunda-feira que vem, que o Jura estará aqui presente. E Jura, tá aqui o Kleber. Deu a cara aqui, tá aqui o Kleber. Se tiver uma oportunidade para ele aí, ele está disposto. Só que tem que pagar bem, que o menino pega muito, hein? Tá aí, informação interessante do nosso querido Márcio. Segunda-feira o Jura vem aqui. E quinta-feira tem o boletim do Lente, de repente mais informações. Bacana, reforçando, Jura, novo técnico do Barbarense, na segunda-feira. Estará aqui. Presente. Então aí, torcida do Barbarense, a gente viu o post aí de comentários, muitos não conhecem o Jura. Então vou ter oportunidade, né? O Jura jogou muito tempo no São Paulo, né? Foi campeão. Mas como técnico, como né? Exatamente. Como técnico, o pessoal fala, puxa, quem não vê resultado algum, então tá aí o Jura na segunda-feira, tirando dúvida para você, principalmente Santa Bárbara, torcedor do Barbarense, vai estar aí falando sobre a carreira, enfim, o que o Jura conquistou aí na vida como jogador, como técnico, enfim, vai tirar todas as dúvidas aí para você. Beleza? Ô Kleber, você acha que hoje o futebol do interior, os times do interior, está começando a resgatar aquele valor que tinha antes, sabe? Quando tinha aqueles derbys, né? Aqueles clássicos interior, Ponte, Guarani e tal. Você acha que está resgatando? Porque hoje a gente tem o 15 Piracicaba, a gente teve o União Barbarense, tem Mogi agora Mirim. O Rio Claro, o Mogi Mirim, pena que ainda não chegou aí o Rio Branco, não chegou a Inter, mas Guarani, eu acho que isso é questão de tempo, né, Rogério? Questão de tempo, a gente acha que esses times vão chegar até pelo trabalho que vem sendo feito pelas diretorias, pelos presidentes, enfim. Você acha que está mais em evidência hoje o futebol interior? Está começando a resgatar os valores de antes? Eu acho que assim, muito se comenta que o Paulistão é o campeonato mais forte do Brasil.
E ele é o mais forte não é porque é o Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, e sim pelo interior que realmente faz o Paulistão se tornar forte. Você pega Rio Grande do Sul lá, Inter e Grêmio, e tem uma ou duas equipes que tenta chegar. Aqui não, você vê aí hoje, infelizmente, uma Inter de Limeira que passa por sérios problemas, mas tem União Barbarense, tem Ponte Preta, que é do interior, tem Mogi Mirim, que sempre vem bem, até Mirassol, você começa com Botafogo de Ribeirão. Penapolense, que surpreendeu, são equipes que têm a tradição. E, infelizmente, sofreram por algumas administrações, entre coisas e outras. Mas eu torço realmente, e hoje realmente está resgatado. O Mogi Mirim é prova disso. Resgatou a torcida, eu joguei lá 4 anos e muito se falava do Carrossel Caipira, e o Mogi Mirim em 2009, 2010, 2011 que eu estava lá, dificilmente dava 1.000 torcedores. E hoje você vê lá 7, 8, porque realmente resgatou a confiança, a credibilidade. Então, acho que resgatou realmente, né? 2014 deve ter um Paulistão forte novamente. E a gente torce para que o interior realmente faça a diferença contra os grandes sempre. E que, até porque o que salva os times grandes do Brasil hoje realmente são, quando não é categoria de base, são os jogadores que vão do interior para os times grandes. Hoje você vê no Corinthians aí a prova, Ralf, Paulinho, tantos outros que já passaram, que saíram de equipes pequenas e hoje dá um lucro até muito grande para os times grandes. E os times do interior, né, Rogério, tá aprendendo a jogar o Campeonato Paulista, né? Porque antigamente subia um ano, caía um, é o caso da Portuguesa. Hoje, com exceção do União Barbarense, que teve esse problema, quem já comentou aqui, se o Claudemir Peixoto tivesse chegado antes, talvez não tinha chegado a situação e tal. Mas enfim, aí a gente tem o Mogi Mirim, que não caiu mais, o 15 de Piracicaba, a própria Ponte Preta, né? Que antigamente era times que iam e voltavam, estão agora se mantendo ali na elite, né? Eu digo para você que principalmente acho que está havendo um aprendizado de administração, Silvio. Principalmente, está saindo aquela administração caseira, aquela situação um pouco mais amadora, e estão partindo um pouquinho, já estão nivelando mais uma condição mais profissional. Então acho que isso tem feito a diferença nos últimos anos aí. Prova disso é os times que você vê que estão oscilando no acesso, né, Silvio? Então isso é o bacana. A parte de administração tem feito a diferença na manutenção de times na Série 1. É verdade. Tem algumas perguntas aqui para o Kleber. Pode fazer, Tânia. Kleber, tem um pessoal aqui perguntando para você. Tem 2 perguntas que eu vou fazer primeiro que eu acho interessante. No jogo entre Corinthians e Boca, o gol que Riquelme fez foi culpa do goleiro? O Cássio realmente estava adiantado? Eu acho que ele é isento. Até porque o Riquelme mesmo assumiu que foi cruzar. E ali é muito difícil, da onde ele acertou o cruzamento ali, praticamente ele acertou no ângulo a bola. Então, dificilmente o Cássio ia estar imaginando que a bola ia estar ali. Para ele pegar aquela bola, ele tinha que estar posicionado no segundo pau, não tem como. Ele tava, você vê, na verdade, o Cássio estava 100% posicionado. Muita gente falou assim, o Cássio posicionou para o cruzamento, mas ali, de onde ele estava, todo mundo vai posicionar para o cruzamento. Você não vai tomar o gol no canto aqui. Se ele toma o gol no canto esquerdo, ali embaixo, tudo bem, uma falha. Mas ele cruzou uma bola que ele foi tentar levantar na área e acertou no ângulo, uma bola indefensável. Se você reparar o detalhe da comemoração do Riquelme, ele estava assim... Passado. Surpreso. Se você olhar como ele saiu comemorando o gol, ele foi surpreso olhando pra galera, que golaço que eu fiz sem querer, né? Eu que fiz? Que gol que eu fiz sem querer, né? E foi um belo golaço, bonito. Mas foi isso mesmo, tentou cruzar e aí, meu amigo, já foi. Tem outra... Na cobrança de pênalti, o juiz perdoou algum tipo de adiantamento? Ou tipo assim, até um passo é perdoável? Eu acho é impossível fazer uma defesa pular em cima da linha para os lados. Sim. Não tem como. Um pé tem que ficar, pelo menos, né, para você ter o apoio para frente. Eu procuro segurar ao máximo, assim, até porque você segura, fica difícil para o batedor. Mas os árbitros vêm na hora, não sai da linha, isso e aquilo, mas o que não dá é adiantar muito, dar 2, 3 passos para frente. Não pode fazer o que o Rogério Ceni fez, né? Quase tirou a bola do pé do... Ele atravessou a Avenida Paulista, né? Se somar tudo que mas você já adiantou, foi jogado. Dá o que o Rogério Ceni adiantou só no... Não, mas ali, né, Kleber? O que o Rogério Ceni fez, na verdade, foi uma estratégia dele para tentar desestabilizar o papo. Eu também acho. Então foi... Tentar tirar o foco ali do papo, né? Tem mais perguntas, né? Temos. Vamos lá. Tem o Donizete de Americana, ele te pergunta o seguinte. Kleber, pra você hoje, quem é o melhor goleiro do Brasil? Kleber. Eu tô bem de amigo aqui. Quem te inspira, né? Quem te inspira como goleiro? Eu sempre gostei muito do Marcos, né? Hoje ele não joga mais o Marcão, acho que tanto pela pessoa como o goleiro que ele foi. Mas hoje eu gosto muito do Diego Cavalieri e do Rafael dos Santos também, mas eu fico com o Diego Cavalieri.
O Marcão estava no jogo em que o Palmeiras, que o Bruno tomou aquele gol. Tadinho. Deve ter sofrido aos montes, né, o Marcão. Mas realmente o Marcão é um exemplo de atleta e pessoa com muita personalidade, muito franca. Isso era muito bacana do Marcão. Aliás, você me inspirou essa ideia do Marcão, viu? Nós vamos ter um baú do Marcão. Boa ideia. Ô Kleber, deixa eu aproveitar já no embalo da pergunta aí do Donizete. Você acha que, depois nós vamos falar da convocação do Felipão e tal, mas dos 3 goleiros lá, ele acertou levar os 3 goleiros? Júlio César, o Jefferson e o Diego Cavalieri? Ou você é de outra opinião? Não, deveria ter mesclado e tal? Então, o goleiro é uma posição de confiança do treinador, né? Acho que assim, todo mundo é treinador, todo mundo entende um pouquinho, né? Ainda mais falando em seleção, todo mundo tem a sua opinião. Mas como foi na Copa lá em 2002, o Felipão gostava muito do Marcos, tinha o Rogério e o Dida muito bons, né, goleiro, e optou pelo Marcos. Então, acho que assim, o que eu falar, pode ser que eu, no meu caso, assim, eu acho que o Júlio César é um grande goleiro, mas não sei se é o momento de dar uma oportunidade novamente. Mas não digo que ele não mereça. Mas se vai renovar, eu acho que deveria dar oportunidade para todos que estão aí, Diego Cavalieri, o próprio Rafael, o próprio Cássio, enfim, dá o Jefferson. Mas como eu falei, o Felipão pode ter hoje a confiança no Júlio e se ele tem, ele vai manter o Júlio César. Segura um pouquinho as perguntas, depois você passa aí. Vamos fazer o seguinte, nós estamos falando aí de resgate de valores do time no interior. Quem está muito bem é a Ponte Preta. A Ponte Preta venceu aí, conquistou o troféu interior, ficou campeã depois do jogo 0-0 de ida. Ponte Preta e Penapolense decidiu o troféu interior no sábado e a Ponte goleou, hein? 4-2 a Penapolense e merecidamente a Ponte Preta de Campinas se tornou a campeã. Troféu interior. Bicampeã, né? Bicampeã? Bicampeã. Do interior. Muito bem. Parabéns aí os Ponte Pretanos. Estou falando da Ponte Preta, o cara me coloca no Corinthians. Era brincadeira comigo, né, meu cara? É só pra me sacanear. Hoje tá difícil. O Silvio começou assim, a Ponte Preta está muito bem. Aí ele colocou o hino do Corinthians pra você lembrar que ela perdeu de 4-0 do Corinthians faz poucos dias. Mas está muito bem a Ponte Preta. Não, hoje ele tá um corintiano que tá com a macaca. É verdade. E ainda falando dos times do interior, o Batatais acabou perdendo 3-1 para o São Bento e agora o São Bento tem uma vantagem enorme, né? O Batatais, se quiser ficar campeão da Série A3, tem que fazer 3 gols do Batatais, 3 gols de diferença, uma coisa que é muito difícil, né, Kleber? 3 gols já complica muito, né? É muito difícil, até por conhecer a equipe do São Bento lá. É um treinador lá, o Edson Vieira, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar também. Ele é um treinador que cobra muito e difícil, né? Perdeu em casa o Batatais 3-1. Não dá para dizer que é impossível, mas é um jogo praticamente aí que vão ter que jogar tudo que não jogaram até agora para conseguir vencer de 3 gols de diferença lá. São Bento tá com a mão na taça. Como verdade. Tá com as duas, né? Só falta se alguém puxar, mas... O Kleber, dessa Série A3, aí Sertãozinho que ficou fora... conseguiu acesso, né? Mas não foi disputar. Mas assim, Inter, Independente, dos times aqui mais conhecidos no interior, quem você acha que decepcionou mais? Rapaz, eu acho que a Inter de Limeira ali, né, tava quase que lá embaixo na primeira fase, conseguiu aos trancos e barrancos chegar ao quadrangular. Eu tenho alguns amigos lá, a gente acabou acompanhando um pouco. E assim, não dá para dizer que decepcionou, né? Chegou na hora ali, não subiu, mas o Independente vinha com uma sequência melhor, né? Decepcionou nos 2 jogos em casa, com a derrota do Marília e o Batatais, se eu não me engano, né? E o Independente ficou todo o campeonato na zona de classificação. Então, eu acho que a Inter, assim, reagiu melhor e infelizmente não conseguiu, né? Mas o Independente se manteve ali praticamente naquele bolo de chegar e na hora do vamos ver, eu acho que decepcionou mais. A segunda fase da Série A3 foi muito difícil. Você vê que os que subiram tiveram um aproveitamento de 50%. Então você vê como é difícil chegar nessa fase e é complicado mesmo. E a Inter com o Independente tiveram rendimento de 20%, 25%. Quer dizer, na hora que mais precisou... O detalhe do fator casa, você não conseguir fazer um resultado em casa, faz uma falta tremenda lá na frente. Você chegar para você recuperar isso nessa fase de quadrangular, né? De mata-mata e ganhar aí é difícil, cara. Perdeu, é complicado. Difícil. Tá certo. Daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo, nós vamos falar ainda da seleção brasileira. Você concorda aí com que fez o nosso técnico
Felipão, deixar o Ronaldinho fora, deixar o Kaká. O Kaká já também não sei se seria o momento, né? Acho que ele... Agora a surpresa foi o Ronaldinho, né, Rogério? Pois é, e o que o Ronaldinho está fazendo, ele está numa fase bonita, né? Está naquela maturidade da vida do futebol, de jogador, fazendo estrago para Dedéu, dando um resultado incrível lá no Atlético, e o Filipão não dá essa oportunidade. Na minha opinião, realmente faltou essa pessoa mais madura de armação, que campeão, disputou a Copa do Mundo, então quer dizer, poxa vida, né? Devia dar uma oportunidade para o Ronaldinho, mas enfim, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Agora torcer, né, senhor? É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta então falando de Seleção Brasileira, Libertadores e vem aí o Brasileirão 2013. Aguarde, já voltamos. Muito bem, já estamos de volta com Lente Esportiva desta segunda-feira, dia 20 de maio de 2013. Para você, corintiano, que está todo feliz da vida, vamos lá para os melhores momentos de Corinthians 1, Santos também 1. No jogo da decisão, o Corinthians venceu o Santos por 2-1 e joga pelo empate na Vila Belmiro. A equipe do Peixe precisa reverter o placar para ir em busca do tetracampeonato. Vamos acompanhar o que de melhor aconteceu nesse clássico entre Santos e Corinthians. O Corinthians entrou em campo com a vantagem de 1 gol. Mesmo assim, o técnico Tite deixou claro que o time não jogaria na defensiva e sim atacando. Os primeiros minutos de jogo foram equilibrados. A primeira chance de gol foi do Peixe. Felipe Anderson chutou, mas a bola foi para fora. Aos 18 minutos, o camisa 6 do Corinthians caiu dentro da área, mas o juiz entendeu que não foi pênalti. O Santos continuou atacando em busca do gol. Neymar lançou a bola para Felipe Anderson, que chutou. A bola desviou em Fábio Santos e Cássio fez uma bela defesa. O jogo, como já era de se esperar de um clássico, foi nervoso e com muitas faltas. O Peixe conseguiu sair na frente aos 26 minutos. Cícero, de voleio, mandou no ângulo de Cássio, para delírio da torcida santista. Mas a alegria não durou muito. 2 minutos depois, Danilo aproveitou uma bola solta na área e chutou para o gol, sem chances para Rafael. Tudo igual na Vila Belmiro. Mais motivado para o jogo, o Timão foi para cima. Paulinho cobrou falta de longe e a bola explodiu no travessão de Rafael. E coitado do travessão. Em seguida, Paulo André cabeceou mal e a sobra ficou com o Danilo, que soltou outra bomba no travessão. Romarinho conseguiu pegar o rebote, mas Rafael conseguiu defender. E o primeiro tempo terminou assim, 1 para cada lado. E se no primeiro tempo Santos e Corinthians lutaram o tempo todo pelo gol, na etapa final não foi diferente. Logo nos primeiros minutos, Neymar e Paulo André se estranharam após uma jogada na linha de fundo corintiana. O Santos teve a chance de virar o jogo e levar a decisão para os pênaltis logo aos 6 minutos. Cícero fez uma bela jogada, tocou para André, mas o camisa 9 chutou fraco. Aos 16 minutos foi a vez do Corinthians perder uma chance inacreditável. Romarinho ficou cara a cara com Rafael, mas chutou na trave. Como era de se esperar, a reta final do jogo foi tensa. Aos 35 minutos, Neymar tocou na área para Patito, que teve o chute bloqueado e ficou fácil para Cássio defender. Pouco tempo depois, o jogo foi paralisado por causa de sinalizadores lançados do campo pelos torcedores do Corinthians. E o juiz demorou para apitar o final do jogo. Os torcedores do Corinthians já comemoravam, mas ficaram nervosos. O juiz deu 4 minutos de acréscimo, mas encerrou o jogo aos 51 minutos. Mesmo assim, não deu para o time do Santos. Fim de jogo na Vila Belmiro. Santos e Corinthians empatam em 1-1. E com esse resultado, o Timão sagrou-se campeão paulista do ano de 2013. Salve o Corinthians, o campeão.
Tá aí a festa corintiana em plena Vila Belmiro, hein? Quem imaginava isso aí? Só os corintianos imaginavam. Eu não imaginava. Eu achei que a gente ia dar a volta por cima lá, a situação ia ser complicada. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Isso é pagar pecado, hein? Isso é pagar pecado. Fala a verdade. Não. Pelo amor de Deus. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pro Kleber aqui. Kleber, a gente vê a emoção que é quando ganha o título, né? Fala pra gente aí a emoção do acesso também, quando vocês conseguiram o acesso, foram super bem recebidos, né, Rogério, lá na cidade de Rio Claro. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, como que é essa emoção? Eu acho que é uma emoção única, né? Até porque nós estreamos no quadrangular, como ele mesmo citou aí, quadrangular e jogos de mata-mata, jogando em casa não pode dar mole. E a gente estreou empatando em casa 1-1. E aí ficou meio complicado, né? A gente já ia sair fora contra o Audax. Aí conseguimos vencer lá de 2-1 de virada em São Paulo. Aí depois nós jogamos com o Red Bull em casa também, vencemos de 3-1. E no quarto jogo contra o Red Bull a gente venceu 1-0 em Campinas, foi quando a gente alcançou o acesso e na volta em Rio Claro, né, com 2 rodadas de antecedência, coisa que muitos, né, não acreditavam. Nós conseguimos voltar à primeira divisão, faltando 2 rodadas e foi feita uma festa lá muito grande. Foi um momento muito especial, vou levar para sempre, fiquei muito feliz pelo apoio e o carinho que eu sempre recebi de todos os torcedores lá nesse 1 ano e meio. Mas realmente o momento do acesso ali é um momento único. Sem dúvida. Tá certo. Tem mais perguntas aí pro Kleber, né? Temos perguntas. Antes de falar as perguntas, vou chamar você para participar, gente. Participe conosco pelo e-mail alvivo@netservicos.com.br, pelo Facebook, que é facebook.com/Lente Esportiva, ou também pelo Twitter, @Lente Esportiva. Estamos esperando a participação de vocês, assim como a Karen de Santa Bárbara do Oeste participou e pergunta para o nosso goleiro. Qual o tempo de reação do goleiro? Existe algum tempo de reação para cobrança de pênalti ou para cobrança de alguma penalidade? Não é nem questão de tempo, né? O goleiro é o único jogador que às vezes não pega, não tá ali, né, toda hora no lance, mas a atenção tem que ser redobrada, né? E pênalti, assim, eu acho que é concentração total, é procurar manter a calma e deixar o nervosismo pro batedor. Mas o tempo, assim, eu acho que o goleiro é os 90 minutos, sempre tá ligado, até porque é o único que não pode errar. Porque o goleiro errou, passou, não tem ninguém para ajudar, né? Só a rede. Então tem que estar sempre ligado. Que eu ia dizer, que situação que é do goleiro, né? Se pega tudo lá, é obrigação, não sai tão herói, né? Mas se leva um frango, como aconteceu com o Bruno na terça-feira, todo mundo já crucifica, né, Kleber? Bom, falando em Bruno, falando em Palmeiras, vamos falar um pouquinho da Libertadores? Então. Ele pergunta de participação. Desculpa, eu achei que você tinha feito as perguntas lá. Vamos lá. Silvio, não leia, deixa ela ler. Eu achei que ela não tinha mais perguntas. Tem mania de acompanhar a leitura da... Ele briga com a Juliana, ele briga. Fica longe, Silvio. Tipo eu. Vem mais pra cá, Silvio. Fica no quadradinho do seu lado. Fica aqui do meu lado. Vai, Tânia. Kleber, pra você, hoje, o Lucas de Limeira pergunta: tem algum jogador fora o Neymar que seria o melhor hoje em campo, atualmente? Sem o Neymar. O Neymar já... Eu acho que o Paulinho tá se destacando demais, né? No futebol brasileiro aí, tirando o Neymar hoje aí, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho também, por tudo que ele vem jogando, é um grande jogador, mas já é um jogador consagrado e tudo, né? Não tira os méritos do que ele vem fazendo. Mas eu acho que o Paulinho aí vem tendo uma sequência de bons jogos e acho que junto com o Neymar aí do futebol hoje é os que estão se destacando mais. Agora sim, Silvio, você pode continuar. Agora? Então tá bom. Muito bem, falando então em eliminação, o Palmeiras foi eliminado na terça-feira pelo Tijuana, e aí, como a gente disse aqui, a falha do goleiro Bruno, enfim, tudo que você já sabe. Agora, o que acontece é que o Palmeiras dá um tempo do pode Bruno, estar dispensando... Você está levando o Bruno para depressão, Tadinho. Para de falar nele. O que eu posso fazer? Ele foi o fato da semana. O Palmeiras gera risco de dispensas às vésperas da Série B. A diretoria do Palmeiras sempre tratou a Série B como campeonato prioritário, né? Agora para a temporada. Agora fora da Libertadores, com 10 dias de antecedência, rumo o acesso ao elenco do Alviverde será reavaliado. Reuniões aí com Gilson Klein, né? Enfim, pode ser que pinte novas surpresas aí para o Palmeiras, tanto na vinda quanto na ida. Rogério, você acha que chega alguém de peso no Palmeiras? Olha, realmente eu não acompanhei o que está acontecendo com o Palmeiras, mas é necessário mudanças, necessário novos jogadores. Como eu falei, tem que oxigenar o time, tem que trazer novos ânimos, novos atletas, tem que movimentar. Faz parte, tem que trocar. Por quê? A campanha do palmeirense mostra que precisa mudança. É coisa muito natural, né? Então,
tem sim que renovar e tá certo a diretoria em fazer essas grandes mudanças aí. E concorde, tem que apostar no Gilson Kleina, dá mais um tempo para ele lá. Ô Márcio Adoro, você acha que esse elenco que o Palmeiras montou já não era pensando na Série B? Porque não foi um elenco, foi até surpresa aonde chegou na Libertadores, né? Não, eu ia te perguntar agora, qual o elenco que o Palmeiras montou? Não, esse elenco que trouxe jogadores do Grêmio, sabendo que não podia disputar a Libertadores, já não era pensando na Série B? Palmeiras, infelizmente, está com um elenco péssimo. Chegou muito longe na Libertadores. Isso mesmo. Entendeu? Foi longe no Campeonato Paulista, foi longe, conseguiu empatar com o Santos. Também está sem elenco. Né? Mas para vir jogador de peso para o Palmeiras, tinha que vir o Ronaldo Fenômeno, o Adriano, aí seria jogador. Hoje você tem que aguentar, Silvio Silva. Não, mas vamos falar bem a verdade. O Palmeiras é tudo menino novo, a gente sabe disso. Não tem um elenco de nome, não tem ninguém de peso, como você disse. Infelizmente, precisa de reforços. O Kleber está à disposição. E falo para você, viu, esse novo presidente do Palmeiras fez milagre em fazer onde o Palmeiras chegou. Fez milagre. E prova que o técnico isso do ninguém Palmeiras, reparou ainda. Ele é um grande treinador. Isso ninguém né? falou, mas teve a mudança aqui. A gente lembra você muito bem do presidente antigo, tá me falando o nome aqui, do Palmeiras, que fez toda aquela lambança com o time. Me desculpa, mas estragou o time do Palmeiras. E agora vê esse novo presidente aí, um rapaz novo de 42 anos, presidente do Palmeiras também, não estou lembrando o nome, mas tá aí. Vale sim essa nova gestão que está chegando aí, que vai trazer sim um equilíbrio novo aí para a galera do Palmeiras. Muito bem, ainda falando da Libertadores, o elenco do Grêmio recebeu folga e Luxemburgo ficou no Rio de Janeiro. Voltou hoje lá para Porto Alegre e pode ser que Luxemburgo a qualquer momento pode ser dispensado do Grêmio. Você acha que isso pode acontecer, ô Kleber? Essa turbulência agora lá do Grêmio, a desclassificação contra o Santa Fé, né? O Independente Santa Fé, você acha que pode realmente balançar? Foi campeão também gaúcho. Né? Não chegou ao final. Eu acho que né, no futebol a gente pode esperar tudo, né? Ainda mais de dirigente, né? Pelo investimento que o Grêmio tem feito aí no futebol brasileiro, eu acho que é até o maior, né? Hoje aí. Comparado com o Corinthians, aí, eu acho que deve ser os dois maiores, o Atlético Mineiro. Mas a gente não duvida de nada não, até porque não foi bem lá no estadual e acabou perdendo aí pro Santa Fé, que era uma equipe que, jogando contra o Grêmio, todos acreditavam no Grêmio. Infelizmente não conseguiu a classificação e acho que se for demitido não vai ser surpresa para ninguém. Montou um bom elenco, né? Botou Barcos, enfim. No final do ano já se falava sobre a saída do Luxemburgo do Grêmio, mas teve uma conversa lá, então acabou... Como diz, né, o projeto, né, o meu projeto com o Grêmio, tinha mais um projeto com o Grêmio, então pelo jeito do projeto, eu acho que agora realmente ele pode estar dando adeus ao Grêmio. Ao Grêmio é o futebol, Ele ainda é muito forte no mercado em alguns aspectos, mas ele não sai fácil não. Não sai não. Tem uma matéria que depois eu gostaria que vocês comentassem em cima. Mais ruim do que o João Santana, isso que é o quê? Que é isso? O João Santana fala inglês. Pelo amor de Deus, tomou 7, depois tomou 6, como é que foi? Uma coisa maluca aí. O Corinthians comemora o campeão como campeão paulista, mas acabou perdendo para o Boca Juniors na quarta-feira. E teve um desabafo aí do Pato, que eu gostaria que os senhores comentassem, que ele disse assim, ó... Vim pra eu jogar? quero até saber se isso geraria uma crise caso o Corinthians fosse campeão ontem. Ele diz assim, pois é... Calma, deixa ele falar. Caso não fosse campeão paulista, Deixa ele falar. o desabafo do Pato aconteceu após o empate em 1-1 com o Boca na última quarta-feira, que marcou a eliminação do Corinthians na Libertadores. Ele diz assim, pois é, eu vim aqui para jogar, respeito as decisões do professor, no caso, mas vim para jogar, estou aqui para jogar e poderia ter jogado mais. Aí eu gostaria de ouvir do senhor corintiano. Você acha que se não tivesse ganho ontem o Paulista, essa declaração do Pato geraria uma crise no Corinthians? Não, mas ele não está errado, o Corinthians também concorda com ele. Eu acho que o Pato tem lugar no time, entendeu? O Corinthians joga muito na região. Só que faz muito tempo que o Corinthians não toma 2 gols. Foi isso. Mas eu pudesse escalar o time do Corinthians, se eu tivesse esse poder, eu deixaria o Romarinho no banco e colocaria Pato. Entendeu? Então o Pato, para mim e para muitos corintianos, tem lugar no time como titular. Eu não sei, eu até achava que o Tite estava poupando o Pato por ter 2 campeonatos em andamento. Vamos poupar o Pato, que o Pato é o talismã do Corinthians, entra e define.
Eu até estava acreditando nisso. Mas com essa declaração dele, a gente percebeu que não era bem isso. Que ele está insatisfeito com o que está acontecendo. Está insatisfeito que ele quer jogar. Talvez. Na minha opinião, o Pato tem lugar no Corinthians, sim. É difícil colocar um Sheik no banco, que corre muito, joga muito. Um Guerreiro que faz uma função de pivô, que muitos times precisam disso hoje e poucos times têm, com exceção do São Paulo, que tem o Luiz Fabiano, que faz o mesmo esquema. Porém, o Pato, para mim, tem lugar no Corinthians como titular, no lugar do Romarinho? Talvez. Rogério, você acha que essa declaração dele, caso não fosse campeão ontem, geraria uma crise? Ficaria como uma bomba relógio no Corinthians? Nenhuma. Não? Na minha opinião, nenhuma. Visto foi o que o Tite falou, olha, pode falar, mas quem define sou eu e não teve problema nenhum. Tite foi questionado. Tite encarou a situação como uma situação natural, que não influenciou a declaração, você vê que não abalou em nada, o time continuou na mesma sequência de jogos, mesmo estilo, e está aí a prova. Tite foi campeão paulista com o Corinthians. Em cima do Santos, só frisando, em cima do Santos. Você já falou. Não, mas o pessoal esquece. Escandaliza também. Deixa ele. Pelo amor de Deus. Dá um tempo, mano. Dá um tempo, velho. Ó, eu vi. Só um recadinho. O Corinthians foi campeão em cima do Santos. Na Vilinha, que lotou 15 mil torcedores. Viu? Sabe o que eu tô começando a imaginar? Que, ó, Corinthians, Santos e Palmeiras vê o Campeonato Paulista como Campeonato Paulista. O Corinthians está vendo o Campeonato Paulista como a Liga dos Campeões, pelo jeito. Pelo que o senhor está comemorando. Kleber Alves, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o investimento no Pato não foi muito alto para ele ficar no banco? Eu acho que é um jogador, né, que todos sabem do potencial dele e por estar muito tempo na Europa é um jogador valorizado. E pelo fato dele estar no Corinthians hoje, vem como um jogador de peso para jogar. Mas eu acho que o Tite é um dos treinadores que tem o grupo na mão, né? Acho que toda decisão que ele tem tomado ali, às vezes você vê um jogador ficar chateado uma coisa assim ou outra, até porque todos querem jogar. Mas se fosse em outro clube, realmente já tinha virado, acho que até de outra forma já ia entender. Mas o Tite é um treinador que todos veem que ele é um treinador ponderado, né, nas decisões. Eu acho que todos querem jogar, mas todos respeitam a decisão dele. E eu acho que o momento que ele achar que o Pato tem que jogar, vai jogar, até porque é um jogador valorizado e a pressão para ele jogar é muito grande. Tá certo. Pra gente finalizar o assunto Libertadores, já saiu, a Conmebol oficializou sexta-feira as datas das partidas pela quarta de final da Copa Libertadores. O Fluminense, que vai encarar o Olímpia do Paraguai, vai jogar quarta-feira às 10 da noite, dia 22. E no dia seguinte, dia 23, na quinta, o Atlético Mineiro enfrenta o Tijuana do México, lá naquele campo sintético que os palmeirenses adoraram, né? Entre o Atlético e o Fluminense, quem você acha que chega lá e pode chegar na final e ganhar? Eu? É. Eu acho que o Atlético, para mim, é o maior candidato hoje, é o favorito. E você concorda, Kleber? Concordo. Também acho que o Atlético. Eu concordo, o Atlético chega na final e detalhes, a Conmebol não proibiu, né, o encontro de dois times do mesmo país na final. Então não vai dar os dois na final, mas o Atlético chega. Que foi acertado nessa decisão, eu acho que foi acertado para não ter aquele, sabe, jeitinho brasileiro, né, para chegar a dois na final. Bom, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira? Ronaldinho, isso sim é um cara inteligente, um cara experiente. Sobre a chance de ir à Copa do Mundo, ele disse só uma frase: preciso jogar mais. Essa frase dele, Kleber, já diz tudo a experiência dele, né? Visando a Copa do Mundo, né? Não, com certeza, eu acho que tudo que ele vem fazendo aí, todos sabem, né? A capacidade dele, eu acho que ele resgatou o futebol que ele tinha deixado de jogar há muito tempo e hoje ele é um dos jogadores aí principal do Atlético Mineiro, não é por acaso. Mas eu acho que o Felipão deve acabar levando ele sim para a Copa do Mundo. Eu acho que se não levou agora deve ter sido por alguma coisa pessoal ou algo do tipo, porque fazer o que ele está fazendo aí eu acho que é unânime, né? Se você perguntar, e até para quem não gosta, né, de futebol, ver o que o Ronaldinho Gaúcho vem fazendo lá, levaria ele. Mas acho que tudo no seu tempo ele deve voltar à seleção sim, e se ele continuar jogando o que vem jogando, vai ajudar muito na Copa. E tem mais, né, Silvio? Foi uma declaração muito inteligente. É isso que eu ia te perguntar agora. Muito inteligente, porque do jeito que ele está jogando, o futebol que ele está mostrando, ele podia muito bem se fosse um arrogante, se valorizar um pouquinho mais. Deixou mas a bomba, né, pro Felipão. Ele sabe sim, todo mundo sabe, é notório o potencial do Ronaldinho, a importância que eu vejo como o Ronaldinho na seleção, como um fator de experiência no grupo. Eu acho muito importante isso. E ele foi inteligente, preciso correr mais, preciso jogar mais. Beleza, nessa declaração, na minha opinião, ele deixou as portas muito bem abertas aí com o Filipão para poder ser convocado.
Tá certo. Ô, Márcio Teodoro, você acha que a experiência dele valeu muito nessa frase que ele deu? Preciso jogar mais, só isso. Porque se é outro, um pouquinho que se acha um pouquinho mais, já ia polemizar, né? Tá vendo? A torcida inteira... Vamos dar uma comparação assim, bem simples. O que o Pato falou, ó, eu quero aqui, eu vim aqui para jogar, eu quero jogar. Sim. Como ele dizia, olha, eu tô aqui à disposição do técnico. Isso seria uma colocação inteligente. E o Ronaldinho que foi realmente inteligente, porque ele falou, olha, preciso jogar mais. E aí, Márcio? A maior virtude do ser humano é a humildade. E ele foi extremamente humilde, né? Preciso jogar mais. Tipo, deu um tapa de luva de pelica no Felipão, né? Uma resposta bem delicada. Assim, todo brasileiro acha que eu devo ir. Porém, se você, vamos respeitar o Felipão, que é o xerife, se você acha que eu não devo ir, fique à vontade. Foi muito humilde na declaração dele. E vocês concordaram com a lista, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tá aí, né, Silvio? Vamos ver a convocação do nosso técnico Luiz Felipe Scolari, porque agora só resta torcer, não tem mais o que fazer. Isso mesmo. Vamos lá, vamos ver os convocados do Felipão. Tem aí? Olha lá, goleiro Júlio César, o Jefferson e o Diego Cavalieri. Rogério, concorda aí com os três? Não com o Júlio César. Não? Márcio? Não. Eu concordo, e eu até no intervalo estava conversando com o Kleber sobre isso. O que acontece? Eu tenho o privilégio de poder acompanhar o campeonato italiano. Quem acompanhar o campeonato italiano, que foi ano passado, na verdade, que ele jogava no Inter do Milão. Mas ele está jogando um time da Ele Inglaterra. jogava no Inter do Milão. Segunda divisão. Quando ele jogava no Inter do Milão. Ele joga muita bola, cara. E agora ele está jogando na Inglaterra, você sabe? Ranger. A gente não sabe o nome. Esse nome mas difícil. É um nome aí. esquisito. Mas ele continua jogando muito, cara. Então, como disse o Kleber, eu volto a reforçar. Jogou muita bola ano passado pelo Inter de Milão, tá? Tá jogando muita bola, ainda tá pegando tudo. E outra, é um cara de confiança do Filipão. Temos que respeitar a opinião. E goleiro é isso, é o cara de confiança do técnico. Então, Júlio César, Jefferson e Diego Cavalieri. Tá de parabéns, vamos ver quem são os zagueiros. Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, o Davi Luiz, o Dante e o Hever. Alguma surpresa aí, o Kleber? Eu acho que ele optou por manter aquilo que ele já vinha levando, né? A sequência maior, até porque do meio para frente ali se muda muito, mas já é questão de criar jogadas e tudo, e ali atrás já é uma questão que já se tem que errar menos, né? Então ele procurou manter. Acho que é isso aí mesmo. Também concordo, tá? Acho que ele acertou. Nenhuma surpresa? Nenhuma. Levaria o Dedé... Ninguém lembra. Tá bom. Não, na verdade é o seguinte, Silvio, os dois reserva ali, que é o Dante do Bayern e o Hever do Atlético Mineiro, são reserva, isso é claro. E Thiago Silva e Davi Luiz hoje são os dois melhores zagueiros do mundo. O Dante que vai jogar a final da... Não, tudo bem, mas o Thiago Silva e o Davi Luiz são os dois melhores zagueiros do mundo hoje, podemos dizer. Sem sombra de dúvida. Eu acho que foi acertado, eu concordo. Os laterais, vamos lá, os laterais então. Pode mudar os laterais. Daniel Alves, Jean... o Jean do Fluminense, que vai jogar como lateral, hein? Marcelo, Real Madrid, o Felipe Luiz do Atlético Madrid. Alguma surpresa aí, Rogério? Também não. Não? Eu acho que o Daniel Alves ainda tem mais um espacinho aí, mas gostei. Aliás, o Daniel Alves pode estar se despedindo, né, Kleber? Pode estar se despedindo do Barcelona dessa semana. Kleber, você, alguma surpresa aí? Acho que também é isso aí mesmo. São jogadores que vêm atuando. Felipe Luiz não é tão conhecido também, né? É a mesma questão da zaga, né? Daniel Alves e Marcelo são titulares, isso é óbvio. Tá? São os dois melhores laterais também do mundo, podemos dizer assim, que jogam em dois times aí que estão entre os 4 melhores do mundo. E o Felipe Luiz e o Jean são reservas, podem ter oportunidade, lógico, mas aí, quando a gente fala de reserva, ele poderia ter chamado infinitos jogadores. Poderia chamar Fábio Santos, o Cortez, que não estava jogando, mas joga muito. Cortez? Mas vamos lá para os próximos. Ave Maria. Os volantes. Meio campo, né? Vamos lá. O Fernando, do Grêmio, o Hernanes, da Lazio, Luiz Gustavo, do Bayern, Paulinho, do Corinthians. Aí também não tem novidade, né? O Fernando do Grêmio, esse é titular absoluto, né? O Hernanes também fazendo um bom campeonato. Ele deu uma embalada muito boa lá no Lazio da Itália. Eu convocaria o Ralf. Convocaria o Ralf? Convocaria. Mas até mesmo por causa do entrosamento. Aí você colocaria outro jogador do Bayern, outro brasileiro do Bayern. Vamos lá, próximo. Os meias Oscar, Jadson e Lucas e o Bernardo do Atlético Mineiro. O Bernardo estava merecendo uma convocação, né? O Bernardo realmente merecido, que esse garoto vem jogando um futebol bacana. Aí eu acho que ele acertou também, só trocaria o Jadson pelo Ronaldinho Gaúcho. Kleber, quem você acha vai destacar mais aí, o Oscar do Chelsea ou o Lucas do Paris Saint-Germain?
Ah, eu acho que o Oscar, hein? Dá uma Os briga caras é feia. diferenciado demais, né? Vai dar uma briga feia, hein? Os Dois dois são craques. muito bons, né? Aí Não, também, cara. acho que ele acertou também. E aí, para finalizar, os atacantes, o Hulk, é isso? O Hulk, o O Fred, o Neymar e o Leandro Damião. E Tá aí? certo que o Filipão gosta de força no ataque, né? O Hulk, que é muito forte, né? Então, aí a gente... Interessante, né? O estilo que ele gosta. A gente tem a impressão que ele manteve uma experiência lá atrás, né, na defesa, mesclou bem jovens no meio e um pouquinho mais de experiência na frente, né? Tá certo, essa é a seleção do nosso técnico Luiz Felipe Scolari, que agora só nos resta torcer. Não tem A mais sua o que opinião, fazer, né? Silvio, o que você acha que ele errou ali? Ronaldinho Gaúcho. Sabe quem? Jadson? Talvez o Jadson não Pra mim, a única Por ser- coisa é que um ele errou. ótimo jogador, E não é um erro mas também não pra é sacrificar o Filipão também, não. Não é. Porque Mas se você for pensar bem, o Ronaldinho Gaúcho deve ir, deve. Só que é banco. Vai pôr quem? Vai Depende. Depende. Oscar e Lucas. Você vai sei. pôr quem do Se Ronaldinho? você pega um jogo aí que você tem que ter experiência, o Ronaldinho tem que entrar jogando. Não é, sei, Kleber? não Você sei, não não. concorda? Pega uma Itália, Tá uma aí. Espanha. Ei, mas Ainda colocar bem, Oscar e Lucas no banco, hein? Ainda bem que tem Copa das Confederações. Ainda bem. Ainda bem, se fosse Ainda direto. bem. verdade. Vamos lá, vamos Ainda falar bem. então agora do Campeonato Brasileiro, que já está chegando, começa já no próximo dia 25, ou seja, é sábado, né? Próximo final de semana. Próximo final de semana tem já Campeonato Brasileiro. Nem dá tempo dos atletas descansar um pouco, hein, Kleber? Que situação. É bom isso para o atleta? Vamos ver na Série A1, por exemplo. Corinthians, Santos, São Paulo, enfim, os times que... Ponte Preta. Mal termina o Campeonato Paulista, nem dá para descansar um pouco, já começa o Brasileiro e agora é longo, até dezembro. Ah, eu acho assim, né? Pra quem tá lá nos times grandes lá, joga... Começo de ano é Paulistão, o Campeonato Estadual no caso, aí tem Copa do Brasil e Libertadores. Então, são os 4 primeiros meses do ano que tem 3 competições. Mas para as equipes que só disputam Paulistão e às vezes uma Copa do Brasil, eu acho que é bom, já começa, já tá no ritmo de jogar sempre. Não tem que ficar fazendo pré-temporada, coisa de correr um mês, né, para começar. Mas os times grandes sempre reclamam, né? Até porque joga 3 até 4 campeonatos ao mesmo tempo. A agenda judia. A agenda deles são complicadas. Eu não ia reclamar não, né? Tá no time grande e jogar 3, 4 campeonatos seguidos ia ser bom, mas acho que aí é uma coisa, uma cultura, né, deles e às vezes acaba reclamando. A gente não entende muito, mas respeita. Da importância de um elenco, né? Um grande elenco. Porque não é fácil mesmo. Você pegar um ano inteiro disputando um campeonato, o seu regional, depois você pega o nacional, não é fácil para os times não é fácil para o atleta não. Então tem que ter investimento em elenco sim. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, coloca na tela pra gente aí os primeiros jogos lá. Vasco e Portuguesa, 6h30 da tarde no sábado. No mesmo horário tem Vitória e Internacional. E aí, às 9 da noite, esse horário das 9 da noite no sábado é pra judiar, não é não, Kleber? 9 da noite... Corinthians não é tão ruim, e não, Botafogo. Mas não é no horário sábado, tão O torcedor é ótimo, Silvio. no sábado. 9 da noite não é horário ruim não, final de O semana torcedor não. é bom. Não, O tá torcedor bom. é bom. Jogo duro é jogar 10 da manhã que estão me fazendo por aí. Que eu sei que é, pô. Pois é, mas Vamos eu com acho mortadela que o sábado, na goela 9 ainda da deve noite, estar jogando já. Não sei se vai levar muito o torcedor. Quem que joga, ô, Silvio? O Greber que tá falando. Café, o gosto de café na boca e já entra a jogar. Pois Que loucura é essa? Quem que joga sábado, 9 horas da noite, Silvio? Corinthians e Botafogo. Ah, tá. Pois Não é. Os dois campeões. Duelo de campeões, paulista e carioca, né? É. Aí no domingo, às 4 da tarde, tem Santos e Flamengo, Criciúma e Bahia, Ponte Preta e São Paulo, Grêmio e Náutico, Cruzeiro Goiás. e Goiás. Curitiba. Cruzeiro e Goiás já é 6h30, né? Esses jogos seriam às 4 da Exatamente. tarde. 6h30, Cruzeiro e Goiás, Coritiba e Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense. E aí, se a gente olhar essa tabela, Ponte Preta e São Paulo, o que vocês acham, hein? Uma situação aí pro São Paulo ruim ou a chance da Ponte Preta sair bem já de cara, o Kleber? Vai ser um jogo aí bem disputado, né? Até pelo São Paulo aí. Vai ter que se reafirmar nesse Brasileirão aí pelo mau início de ano. E a Ponte, né, não conseguiu chegar e perdeu pro Corinthians na semi, mas foi muito bem agora com o campeão do interior. É isso mesmo. Acho que é um jogo aí, né, difícil já para ambas as equipes. Santos e Flamengo, o Rogério. Digamos que não tem Neymar. É um jogo perigoso pro Santos? Mas o Santos ganha. Você acha que O ganha? Santos é mais time que o Flamengo.
E quanto ao São Paulo e Ponte, né? Como São o Paulo Kleber e falou, Ponte. a Ponte vem embalada de um título do interior, quer dizer, o time vem em alto astral aí. Então acho que a Ponte é mais favorita que o São Paulo. Tânia, Corinthians e Botafogo. O que você diria desse jogo? É óbvio que Corinthians. Você quer que eu fale que é Botafogo? Não, você É claro tá que falando do Corinthians, a coração. gente ganhou o Campeonato Paulista e vamos ganhar o Campeonato Brasileiro com certeza. E o Nossa, mãe do céu. Botafogo é campeão do Rio, só para lembrar. É. Ô, Márcio, o senhor que é corintiano, fanático e tal, Corinthians e Botafogo. 1-1. 1-1? Certo. Muito bem. Ô, Rogério, vamos para mais um jogo aí que eu acho que vai pegar em Coritiba. um monte, você quebrou ele agora aqui. Coritiba e 5-0 pro Corinthians, ele tava esperando. Não, eu já fui na Tânia porque eu sabia que ia falar coração. Quebrou o Silvio agora aqui. Coritiba e Atlético Mineiro, Rogério. Atlético Mineiro. Sem Mas o dúvida. Coxa vem bem uns 3, 4 anos Mas, seguidos. aí. eu também aposto no empate ali, 1-1. Tá certo. O Kleber, desses times aí, quem você acha que pode chegar? Desse que a gente comentou aí, quem você acha que chega ali no topo, os 4? Eu acho que pelo momento aí o Atlético Mineiro e o Corinthians, né? Nesse início aí são as duas equipes que, não só eu, mas acho que todo mundo vai começar as apostas, né? 4 que você acha que vai chegar e 4 que você acha que vai cair. Rapaz, velho. Eu acho Nem que... começou louco. ainda, caiu Difícil? um Eu acho Mãe, que chega... chama a mãe de Ná Não, aqui. coloca a tabela lá, fica mais fácil. Não sei se tá... Pode. Chama a mãe de Ná aí, vamos Se colocar a ver. tabela Olha a lá, tabela fica mais rapidinho fácil. pra gente então, ô Mica. Rapidinho, só pra definir então. Tem aí? Tabela. Essa aí. Olha lá. Eu acho que lá em cima lá deve brigar Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo também eu acho que deve chegar entre os 4 e Fluminense. Quem você acha Cair, que eu acho que fica? cai Vitória, Portuguesa se não melhorar muito lá, Flamengo. Não, Flamengo não, Goiás e Náutico. Goiás e Náutico. Concordeu, Márcio Dó? Concordo 88% com o Kleber. 88%. Quem você mudaria do que ele falou que cai? Cai Náutico, Goiás, Atlético Paranaense e Criciúma. E classifica para Libertadores os 4. Corinthians, Grêmio, tá muito forte, Fluminense e Atlético Mineiro. Então eu só troquei, eu tirei o São Paulo dele, coloquei o Grêmio e dos rebaixados ele tá mais ou menos igual. Tá certo. Bahia cai. Bom, ô, Rogério, infelizmente nós estamos com o tempo Você não em gosta de mim, cima, eu sei que você está cortando. mas você vou você dar não tempo vai pra falar. os 4 que você acha que chega. Hã? Os 4 que chega. Os 4 primeiros, quem você acha que chega? Atlético, São Paulo, Corinthians e Santos. Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro? Mineiro. Mineiro. Seja mais caro, pô. Tudo que é bom dura pouco, estamos encerrando o Lente Esportivo. Deixa eu começar por aqui. Obrigado, Tânia, por mais um Lente Esportivo. Obrigada a você, Silvio. Obrigada a vocês, meninos, também pela participação. Arranca a tabela e manda eu E a chutar. vocês também Sacanagem, de casa Silvio. que participou conosco. Eu posso É. falar, Rogério? Fala. Então tá bom. Meu boa noite foi para você de casa que participou conosco. E também para o Bruno Oliveira. Bruno, boa noite para você. Falou que não assiste o programa, tá mandando beijo pra quê? Ele vê depois. Rogério Domingues, obrigado por mais um Lente Esportivo. Te esperamos na segunda-feira que vem. O senhor lava a louça. Vamos ver se eu vou ter que lavar a louça direitinho para botar aqui segunda-feira. Gente, valeu. Até segunda-feira que vem. Márcio Teodoro, parabéns pelo seu Corinthians campeão. Até segunda. Eu não ia falar. Mas, ó... Eu vou pular, hein? Eu não vou falar, não vou falar. Boa noite, obrigado, comigo? Silvio. Era com você. Ah, é? O Fernando? Ah, é? Obrigado, pessoal de casa. Um abraço pro meu amigo Jair Oliveira, palmeirense. Vou mandar um abraço pra ele hoje. O Flavião lá do Bar do Alemão, pra galera do Ranchinho. Tá que bom, assistindo. desliga o cara aqui. E só um recadinho, rapidinho. Minha esposa falou que eu sou muito chato quando o Corinthians é campeão. Isso significa que eu tô chato direto, é mais ou menos isso ou não? Ai. Desliga o cara aqui. Ela falou, Vambora. Filho, se a sua esposa Desliga o não tá cara, se- Boa noite, pessoal de casa. Bom. Se a sua esposa não tá suportando você, imagina a gente. Só quando o Corinthians é campeão. Kleber, obrigado mais uma vez. Não, a primeira vez que você vem aqui, né? Nas portas do Lente da NET tá aberto. Quando você quiser participar com a gente aqui, sucesso, boa sorte. Times aí, ó. Kleber tá na área. Então, valeu, agradeço pelo convite. Um abraço a todos que nos assistiram e foi um prazer estar aqui com vocês. Só para lembrar, na quinta-feira, a partir das 8 da noite, tem o boletim do Lente Esportivo. Você não pode perder com nossos amigos Paulo Filé e também com o Luiz Henrique Torelli. E depois tem com as meninas. Boa semana a todos, até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau.